Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo sobre derivação implícita que nós iniciamos no vídeo anterior, né? O vídeo anterior foi um pouco mais teórico e como eu prometi no final daquele vídeo, eu traria agora uma série de 3 exemplos para dar uma fundamentada, né, para sedimentar melhor essa técnica de derivação que não é tão simples assim, né? Então vamos lá. Basicamente, o objetivo do vídeo é trazer exemplos e exercícios também sobre derivação implícita. Continuamos usando o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição, né? O exemplo ele consiste em determinar a derivada de y em relação a x dada pela equação 4xy ao cubo mais x quadrado y menos x à quinta mais 4x menos 6 igual a zero. Tá? Então, nós queremos descobrir aqui qual é a derivada de y em relação a x. Escrever explicitamente o y como uma função de x, ou como várias funções de x, nesse caso aqui é bastante complicado, tá? Exige algumas manipulações algébricas meio esquisitas, tá? No entanto, acredite em mim, aqui você tem y como uma função implícita de x, né? Ou seja, acaba existindo uma função f tal que y igual a f de x. Ou seja, existe uma função y igual a f de x que satisfaz essa equação. Tá? Bom, como o y é uma função de x e aqui está aparecendo um y ao cubo, quando nós formos determinar a derivada de y em relação a x, vai acabar aparecendo a derivada de y ao cubo. Então já estou me antecipando aqui e eu vou calcular separadamente a derivada de y ao cubo em relação a x. Então vou derivar em relação a x a função y ao cubo. Observe o seguinte, y é uma função de x. Y é uma f de x. Tá? Então, como é que fica a sua derivada em relação a x? Lembra como é que faz? Cai o expoente, multiplica pela função elevado ao expoente menos 1. Então, cai o expoente e subtrai 1 do expoente. Então, fica 3y ao quadrado. Isso, se você estivesse derivando y ao cubo em relação a y. Se a derivada de y ao cubo fosse em relação a y, a derivada seria essa. Mas você está derivando em relação a x e você sabe que o y é uma função de x. Então não basta cair no 3 e subtrair uma unidade do expoente. Não basta isso. Você tem que ainda multiplicar pela derivada da função de dentro em relação a x. A questão é que você não sabe quem é o y. Você não sabe explicitamente quem é o y. Você só sabe que o y é uma função de x. E é justamente essa derivada de y em relação a x que nós queremos encontrar, que nós queremos determinar. Né? Então, se por algum acaso aparecer, dali a pouco, a derivada de y ao cubo em relação a x, essa é a derivada de y ao cubo em relação a x. Cai o expoente, subtrai 1 e multiplica pela derivada de y em relação a x, que nós não sabemos quem é, que nós queremos determinar. Beleza? Ficou claro? Espero que isso tenha ficado claro para você. E nós estamos utilizando aqui, novamente, a regra da cadeia. Sabe aquela regra da cadeia que você não deu atenção até agora? Então, ela vai ser utilizada aqui, ferozmente, mais uma vez. Tá? Então, vamos lá. Como eu quero determinar a derivada de y em relação a x, e o y é uma função de x dada implicitamente por essa equação, então o que eu faço? Qual é a técnica? Deriva ambos os lados da equação em relação a x. E depois nós vamos tentar isolar a derivada de y em relação a x. Tá? Bom, para derivar o lado direito da equação em relação a x, é muito fácil. A derivada de zero, a derivada de uma constante, é zero. Então, a derivada de zero é zero.
O problema está na derivada do lado esquerdo. A derivada do lado esquerdo é a derivada de uma soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, por isso, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar cada somando em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Vamos derivar a primeira parte, esse primeiro somando aqui, ó, 4x que multiplica y ao cubo. Olha para esse pedacinho, olha para esse monômio. 4x que multiplica y ao cubo. Nota, observa, que o y é uma função de x. Então aqui você tem um produto de funções de x. Você tem a função 4x que multiplica uma f de x ao cubo. Então aqui você tem um produto de funções. Para você derivar este pedacinho aqui, você tem que utilizar a regra do produto. E o que é que fala a regra do produto? A regra do produto fala o seguinte: se você quer calcular a derivada em relação a x de 4x que multiplica y ao cubo, o que você faz? Você deriva a primeira função, você deriva 4x, multiplica pela segunda função, y ao cubo. Soma com a primeira função vezes a derivada da segunda função que aparece no produto. Então, a derivada deste produto aqui, ó, é a soma dessas duas parcelas. Derivada de 4x, que multiplica y ao cubo, 4x, que multiplica a derivada de y ao cubo. Lembra que eu acabei de calcular a derivada de y ao cubo? Eu calculei a derivada de y ao cubo no slide anterior, porque eu sabia que eu ia utilizar ela aqui. Tá? Então, vamos lá. Deriva em relação a x o 4x, que é a primeira função que aparece aqui no produto. Qual é a derivada de 4x? É 4 em relação a x, que multiplica y ao cubo. Acabou. Essa primeira parte aqui está sanada. E essa segunda aqui, bom, 4x, que multiplica a derivada de y ao cubo. Acabamos de calcular. 3y², que multiplica a derivada de y em relação a x. Então, esse primeiro membro aqui, ó, esse primeiro monômio do lado esquerdo, nós acabamos de calcular a derivada. Acabamos de derivar. Vamos derivar agora isso daqui, ó. Novamente, nós temos um produto aqui. Lembra que y é uma f de x? Então, nós temos um produto da função x² com uma certa função f de x que eu não sei qual é. Eu não sei qual é, eu não consigo explicitar ela. Mas ela existe. Então ela tem derivada, e essa é a derivada que eu quero determinar. Então vamos lá. Então vamos calcular a derivada desse produto. Adivinha como nós vamos calcular a derivada desse produto? Exatamente. Utilizando novamente a regra do produto. O que fala a regra do produto? Quando você quer derivar este produto aqui, ó, derive a primeira função, multiplique pela segunda função. Some com a primeira função vezes a derivada da segunda função. A derivada de y é a derivada de y em relação a x, é dy de x. Tá? Então, vamos lá. Derivada de x² em relação a x é 2x, que multiplica y. Tá bom. Aqui, x² que multiplica a derivada de y em relação a x. Eu não sei quem é o y. Então, eu não sei dizer quem é essa derivada. É essa derivada que eu quero. Então, fica x² que multiplica a derivada de y em relação a x. Tá bom. Né? Então, desses dois primeiros somandos aqui, ó, desses dois primeiros monômios, nós já temos as derivadas. Nós já derivamos. Vamos derivar isso daqui em relação a x. Qual é a derivada de menos... Qual é a derivada de x à quinta? É 4x². Cai o 5 e subtrai o 1 no expoente. Ah, mas por que não aparece o dy dx aqui, né? Não aparece, cara, porque aqui não tem y multiplicando. A mesma coisa aqui. Qual é a derivada de 4x em relação a x? É 4. Porque você está derivando 4x em relação a x. É 4. A derivada do 6. A derivada de uma constante é 0. Né? Então, essas derivadas, elas aparecem aqui, ó.
Então, quando eu for derivar o lado esquerdo, eu vou ter que somar essas derivadas aqui, ó, que eu encontrei, ó. Lembra? Eu falei, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou ter que derivar cada membro, cada somando, cada monômio, vou ter que derivar, e depois eu vou somar todas as derivadas. E vou igualar isso à derivada de zero. Qual é a derivada de zero? É zero. Tá? Então, vamos lá. Derivada desse primeiro monômio aqui, já calculamos. Dá isso daqui. Derivada do segundo monômio, é isso daqui, ó. Acabamos de calcular. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Derivada de 4x, 4. Derivada de 0, de 6, é 0. A derivada de 0 é 0. Então, essa é a equação. Tá? Então, a derivada do lado esquerdo, que é a soma das derivadas, é essa soma aqui. Derivada de 0 é 0. Tá bom? Beleza. Agora você vai observar algumas coisas aqui. Tá vendo esse pedacinho aqui? Aqui não aparece o dy dx. Nesse segundo pedaço aqui, aparece o dy dx multiplicando. Aqui não aparece dy dx, aqui aparece. Aqui não aparece, igual a zero. E o que eu vou fazer? Esses pedaços aqui, ó, onde aparece o dy dx, eu vou colocar eles juntos. Vou colocar eles separados, vou colocar eles aqui pro lado esquerdo. Tudo o que não tem dy dx, que são esta partezinha aqui, esse pedaço, esse e esse, eu vou deixar separado aqui do lado direito, aqui separadinho aqui. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Agora observe, ó, observe o seguinte. Aqui tem uma soma de um produto e um dos fatores é comum. Que fator é comum aqui? dy dx. Ótimo, vou colocar em evidência aqui. Aqui eu vou colocar o dy dx em evidência. Você está vendo essa parte aqui, o que está somando? Tá vendo esse pedaço aqui? Muito bem. Vou passar lá para o lado direito da equação, trocando o sinal de todos eles. Então, quando eu trocar o sinal de menos 5x à quarta, fica 5x à quarta. Menos 4x ao cubo, menos 2xy, menos 4. Tá certo? O que eu posso fazer agora? Tá vendo esse pedaço aqui que está multiplicando o dy dx? Posso passar ele para o outro lado, dividindo. Desde que eu tenha a garantia de que isso aqui é diferente de zero. Então, o que eu tenho? Que o dy dx, a derivada de y em relação a x, é esta função aqui, sempre que o denominador for diferente de zero. Se o denominador for igual a zero, você não tem como explicitar, você não tem como calcular a sua derivada. Beleza? Então, com essa técnica de ter uma equação, e aí você deriva ambos os lados da equação em relação a x, você consegue, muitas vezes, isolar a derivada de y em relação a x. Olha o que nós acabamos de fazer aqui. Nós encontramos uma derivada sem saber quem é a função. Foi isso que nós fizemos aqui. E você ainda não percebeu isso. Porque o y é uma função de x. Se o y é uma função de x, ele tem uma derivada em relação a x. Mas eu não conheço a função y. Eu conheço só uma equação que relaciona o x com o y. Muito bem. Conhecida a equação que relaciona o x com o y, eu derivo ambos os lados, que foi o que nós fizemos aqui, nós derivamos ambos os lados, obtivemos uma nova equação. Qual foi a nova equação que nós obtivemos? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é a nova equação que nós obtivemos, derivando ambos os lados da equação. E aí nós manipulamos algebricamente, isolamos a derivada de y em relação a x, achamos esse quociente aqui. Como esse quociente só existe quando o denominador for diferente de zero, então essa derivada, você pode calcular a derivada de uma função desconhecida, você calcula, você determina, desde que esse denominador aqui seja diferente de zero. Beleza? Muito bem. Vamos continuar aqui com mais um exemplo. Né? Então, esse daqui, eu vou seguir a ideia que uma aluna minha me deu. Ele falou assim, ó, professor, faça um exemplo, faz um exemplo, e depois você deixa um outro exemplo como exercício. Por quê? Porque daí agora eu vou pausar o vídeo,
Vou pausar o vídeo, vou olhar o que você fez lá atrás, com mais calma, e vou tentar replicar aqui aquilo que você fez. E aí depois, professor, você dá a resolução para a gente. Então, beleza. Então, agora a ideia é pausa o vídeo e tente encontrar a derivada de y em relação a x, dada por essa equação implícita aqui. O y é uma função implícita de x. Tente encontrar a derivada de y em relação a x, pausando o vídeo. Tá? Qual a solução disso? Qual a solução disso? Bom, nós vamos derivar ambos os lados em relação a x. A derivada de y em relação a x, que é o que eu quero descobrir, é dy de x. A derivada do lado esquerdo, olha só, é o produto de duas funções. É o produto da função x² com seno de y. Y é uma função de x. Y é uma função implícita. Quem é o y? Não sei. Eu não consigo isolar o y aqui. Mas ele é uma função de x. Tá? Depende do x. Então aqui ficaria a derivada em relação a x de x² por seno de uma função f de x que eu não sei qual é. Eu estou denotando aqui por y. Então aqui eu vou usar de novo, aqui ó, eu vou usar a regra do produto. Derivação do produto. Derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função que aparece. Tá? Derivada de x², 2x, acabou, que multiplica seno de y. Aqui fica x² que multiplica. Qual é a derivada? Qual é a derivada do seno? A derivada em relação a x de seno de y é cosseno, a derivada do seno é o cosseno, que multiplica a derivada de y em relação a x. O que eu estou usando aqui? Regra da cadeia de novo. Porque como é que você deriva seno de uma função f de x? É cosseno da função vezes a derivada da função em relação a x. Se eu soubesse, o y é e elevado a x. Suponha que eu soubesse disso. Coisa que eu não sei, mas imagina que eu saiba. Se o y for e elevado a x, aqui fica cosseno de e elevado a x vezes a derivada de e elevado a x em relação a x. Se eu souber quem é a derivada, é isso. Se eu souber quem é a função y, você usa a função y. Mas aqui eu não sei. Então fica dy dx. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse sujeito aqui lá para o outro lado, porque aqui tem dy dx, não tem? Tem um produto aqui. Aqui também tem dy dx. Vou passar lá para o outro lado com um sinal de menos e vou colocar o dy dx em evidência. Vai ficar assim, ó, 1 menos cosseno, 1 menos x² cosseno y, e multiplica dy dx, igual a 2x seno y, né? E aí eu vou passar esse sujeito aqui lá para o outro lado dividindo, e aí eu vou ter a minha derivada de y em relação a x. É dado por esse quociente aqui, desde, é claro, que o denominador seja diferente de zero. Então, quando o denominador de y, o denominador dessa fração for diferente de zero, eu sei a derivada de uma função desconhecida. De uma função que satisfaz esta equação aqui. Eu não sei quem é a função, mas sei a sua derivada. Isso é bizarro, né? Usando a equação que a define. Para finalizar, mais um exemplo, tá? Mais um exercício, na verdade, né? Então, pausa o vídeo de novo, tenta replicar o que nós vimos anteriormente. E aqui é para determinar o dy dx da função, que é dado implicitamente por esta equação aqui. Tá? Então, pausa o vídeo e tenta resolver esse exercício, depois você olha a resolução que virá agora. Né? Então, de novo, aqui eu só vou expor qual é a solução, não vou fazer ela passo a passo. Por que não? Porque aqui é a derivada do produto de novo. Né? Quando você deriva o lado esquerdo, é a derivada do produto. A derivada do lado direito é fácil. A derivada de uma constante é zero, então acabou. O problema está na derivada do lado esquerdo. Então, como é que você deriva um produto mesmo? Deriva a primeira função, multiplica pela segunda. Soma primeira função vezes a derivada da segunda função. Aqui, aplica a regra a regra da cadeia, duas vezes, etc. Né? Então, essa é a solução, né, dessa
desse exercício, e a derivada de y em relação a x é dada por esse quociente, desde, é claro, esse denominador aqui seja diferente de zero. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse exercício ou os outros que ficaram, os outros anteriores, você me escreve que, na medida do possível, eu respondo você. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.